Prezados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre as nossas vidas. Sinto-me feliz e abençoado pelo Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos concede de, no dia do Senhor, neste domingo chuvoso, nos encontrarmos na casa de Deus para juntos adorá-lo, louvá-lo, engrandecê-lo e meditar na preciosa, inerrante, infalível e poderosa palavra do Senhor. Palavra que transforma, palavra que vivifica, palavra que traz vida e esperança. Nós vamos ler 2 versículos da Bíblia Sagrada. Eu lerei 2 Crônicas, capítulo 7 e versículo 14. E vou pedir, quem está com o microfone? A Adjane? Pode ser? Atos 12 e versículo 5. Os irmãos que estão em casa, se possível, peguem suas Bíblias, porque nós vamos ler alguns textos da palavra de Deus ao longo da nossa meditação. 2 Crônicas, capítulo 7 e versículo 14, nos diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Atos 12, 4 e 5. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados. Herodes pretendia submetê-lo a... Amantíssimo Deus, nós vimos a Tua santa e gloriosa presença neste instante mais uma vez. Pedimos perdão por nossos pecados, nos humilhamos diante da Tua face e queremos Te pedir, ó Deus, sara a nossa terra. Nos livra do mal, nos livra da peste perniciosa, nos livra da Covid, em nome de Jesus. Amém. Prezados irmãos, nós vamos pensar na palavra de Deus. Esta semana, as redes sociais estiveram super agitadas. A mídia tradicional de igual sorte. E as igrejas estiveram no centro do debate. Talvez nunca tenha se falado tanto em igreja como se falou esta semana. Em perspectivas ou sob perspectivas as mais diversas possíveis. Igrejas, ou o papel das igrejas, sendo analisado por médicos, por psicólogos, por advogados, promotores, juízes, por sociólogos, por antropólogos, por filósofos, por historiadores.
Divulgou-se, inclusive, essa semana, em algumas mídias sociais, alguns posts, a igreja no banco dos réus, por conta daquele julgamento lá no plenário do Supremo Tribunal Federal. A igreja não está no banco dos réus. A igreja nunca estará no banco dos réus, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E porque em Mateus 19, 28 nos diz, promessa de Jesus Cristo, que nós estaremos sentados sobre tronos para julgar o mundo. Mas nós queremos pensar nesta manhã sobre algumas atitudes da igreja frente à Covid. A nossa mensagem nesta manhã, temática e contextualizada em 2021 e mais precisamente em abril de 2021. Como a igreja deve agir diante dessa pandemia? Não tenho a ousadia nem a pretensão de estabelecer aqui paradigmas ou parâmetros. E desde já, eu me advirto. Não sou pastor de igreja, não falo em nome de igreja, sou apenas um pregador do Evangelho, que à luz das Sagradas Escrituras tentará traduzir o que pensa sobre essa situação. E eu quero trazer 4 recomendações para o povo de Deus diante dessa pandemia. A primeira é que nós precisamos orar. A segunda é que nós precisamos obedecer às autoridades. A terceira é que nós precisamos ajudar, socorrer os carentes e necessitados. E a quarta é que nós precisamos vir à igreja. Qual foi a primeira que eu disse? Nós precisamos orar. Eu não sei quantos viram o boletim desta semana da igreja. Ali há um texto onde nós falamos que é tempo de clamar a Deus. E nós precisamos clamar a Deus, como diz 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, palavra do Senhor, promessa de Jeová. Se o meu povo, condicional, que se chama pelo meu nome, se esse povo se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, se esse povo clamar a mim, se esse povo me buscar de todo o coração, de toda a sua alma, se esse povo orar, se esse povo erguer a sua voz à minha presença, eu, diz o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Observa que o Senhor promete primeiro perdoar os pecados
para somente depois falar em sarar a sua terra? Qual é a prioridade para o Senhor? Os irmãos observaram isso no texto? Se não, vamos ler de novo. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. O final do texto. Por gentileza, Adjane, no seu microfone, por gentileza. O finalzinho do texto. O que é que ele vai fazer? Eu ouvirei dos céus, 7,14. Se o meu povo, que se chama... Só o final. Dos céus o ouvirei. Isso. Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Veja bem, eu estou no céu, o Senhor está dizendo. E eu vou fazer duas coisas. Qual é a primeira? Perdoar o teu pecado. E a segunda? Sarar a tua terra. Qual é a prioridade para o Senhor? A prioridade para o Senhor Deus não é, aqui eu aprendo isso e isso fala profundamente ao meu coração. O crente pode até morrer de Covid, e tem muito crente morrendo de Covid, pastores, missionários, pregadores. A prioridade, o número 1 para o Senhor Deus não é a tua saúde física, mas é a tua salvação. Eu tenho 2 amigos aqui de Maceió, eu tinha 2 pastores amigos meus, um deles colega de adolescência, que faleceu aos 47 anos de idade. O Senhor não o livrou da morte, mas o Senhor o levou para o céu. A prioridade para o Senhor está no texto. Primeiro, eu perdoo os teus pecados. Segundo, eu saro a tua terra. Sempre a prioridade para o Senhor está no aspecto espiritual. Os irmãos lembram daquela história de um paralítico que foi conduzido por 4 homens até a presença de Cristo? Eu não vou contar a história, não. Quando chegou diante de Jesus Cristo, o que é que aquele homem queria? Ele queria andar, ele queria ser curado. Ele não andava, estava em cima de uma cama. 4 amigos que o conduziram até a presença de Cristo. Rasgaram um pedaço do teto, desceram o rapaz até onde Jesus estava. Jesus ficou assim por algum momento parado, olhando aquela cama descer com cordas. Parou o discurso, parou a meditação, parou a palestra, parou a pregação. E de repente aquela cama aparece no chão da sala. Que ousadia interromper o culto do mestre. Os fariseus já ficaram doidos, queremos que esse homem seja expulso, ou coisa parecida. Aí Jesus olha assim para ele, o que é que ele queria? Andar, ele queria ser curado. Qual foi a primeira palavra que Cristo deu para ele? Filho, está lá em Marcos capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Filho, os teus pecados estão perdoados. Com isso, eu aprendo mais uma vez que eu posso estar no leito de uma cama, de hospital, posso estar numa UTI, o Senhor me guarde, Deus me proteja. Posso ser levado por essa pandemia, mas a prioridade de Deus para a minha vida é a minha salvação. E continua sendo a minha salvação. O texto promete, entretanto, uma segunda bênção. Ele fala de perdoar os pecados e fala de sarar a sua terra. E diz no condicional, se o meu povo clamar, se o meu povo orar, se o meu povo me buscar. Então é promessa de Deus. Se é promessa de Deus, eu devo me apropriar dessa promessa e buscar o Senhor, pedindo a Ele que sare a nossa terra, pedindo a Deus
que tire a Covid de Maceió, de Alagoas, do Brasil e do planeta Terra. Não é um direito nosso. Preste bem atenção. Mas é promessa de Deus. Ele prometeu. E nós podemos clamar. Clamar é muito mais do que orar. Não pense naquela oração que você faz de 3 segundos. Bom dia, papai do céu, já vou ali, vou dormir. Bom dia, papai do céu, já vou ali, vou trabalhar. Não! Derrame a sua alma diante de Deus. Clame. Erga diante do Senhor o seu clamor. Chore diante do Senhor. Coloque suas emoções diante do Senhor. Apresente diante do Senhor os que sofrem. Apresente sua vida. Apresente sua família. Agradeça a Deus se a sua família não foi atingida. E clame por amigos, por colegas, por irmãos que estão atingidos por esse mal. E eu vou lhes mostrar, irmãos, na Bíblia Sagrada, alguns exemplos de livramento que o Senhor tem dado a partir da oração do seu povo. Vamos fazer uma breve linha histórica aqui. Vamos para o ano 1000 a.C. No boletim nós mostramos 10 pontos. Eu só vou mostrar 3. Não daria tempo para a nossa mensagem não ficar tão grande. Abra sua Bíblia comigo em Primeiras Crônicas. Nós lemos Segundas Crônicas, aí nós voltamos para Primeiras Crônicas. Capítulo 21. Versículo 15. Veja o que diz 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 15. E eu vou seguindo. O Senhor mandou um anjo a Jerusalém para a destruir. Eu estou aqui mais ou menos no ano 1000 a.C. Há 3.000 anos atrás, Davi era o rei. E ao destruí-la ele, o Senhor o viu e se arrependeu daquele mal e disse ao anjo destruidor: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Versículo 16. Levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na sua mão, estendida contra Jerusalém, ia arrasar a capital. O que foi que Davi e os homens de Judá fizeram? Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram sobre os seus rostos. O que foi que Deus disse ao anjo? Você vê no versículo 16: basta, agora retira a tua mão. A oração é o meio que Deus usa para mudar as coisas. A oração é o meio que Deus usa para operar milagres. Nós estamos evitando as visões extremadas. Existem aqueles que são dominadores de Deus, que pretendem ou postulam ser donos da agenda do Senhor e marcam dia e hora para o Senhor fazer milagre e operar maravilhas. Isso é um extremo. E nós não concordamos com esse extremo. Há muitos neopentecostais fazendo isso. E nós combatemos esse extremo. Mas, irmãos, no meio reformado, permitam-me dizer isso, também existe um outro extremo. Existem alguns irmãos que super
hipervalorizam ao ponto de dizer que nós nem precisamos orar. Porque tudo está debaixo do desígnio de Deus. Esse é outro extremo com o qual nós também não concordamos. Deus é soberano e no boletim nós fazemos questão de mostrar isso para os irmãos com a opinião abalizada de Sproul. E não há nenhuma incompatibilidade entre a soberania de Deus e a liberdade humana. Eu gosto quando Sproul faz essa diferença. Não dá para conciliar a soberania de Deus com a autonomia humana. O homem não é autônomo. O homem não se rege pelas suas próprias leis. Deus é soberano. Mas dentro da sua soberania, existe aquela margem de liberdade que ele respeita no homem. Ou como dizia Lutero, quando se refere ou se referia ao agir de Satanás. E eu vou parafraseá-lo para falar do homem. Lutero dizia que Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele pensa que está livre, pensa que pode, mas Deus está aqui no controle. Amém? A mesma coisa o homem. O homem acha que é, mas quem está no controle é Deus. O homem pensa que pode, mas quem está no controle é Deus. Poderoso é o presidente da República, mas quem está no controle é Deus. Poderoso é o Congresso Nacional, mas quem está no controle é Deus. Poderoso é o Supremo Tribunal Federal, mas quem está no controle é Deus. E dentro dessa visão, evitando os extremos, nós cremos que Deus socorre aqueles que oram, até porque Ele prometeu. Vamos voltar um pouquinho no tempo? Aí nós chegamos no ano 790, no texto que o irmão André leu aqui com a igreja, Jonas capítulo 3. Jonas sai de Samaria para pregar em Nínive, uma viagem longa, cansativa, que teve que pegar até um grande peixe para fazê-lo chegar lá na sua missão. Mais de 800 quilômetros de distância. Ele circula por Nínive, uma cidade grande, que ainda não era a capital do Império Assírio. As ruínas de Nínive, hoje, perto de Mossul, a uns 350 quilômetros lá de Bagdá. E pregou o evangelho para aquele povo pagão, ímpio e violento. E qual foi o resultado da mensagem de Jonas para aquele povo? Irmão André leu esse texto aqui conosco faz 15 minutos. O rei e todo o povo se humilhou diante de Deus, e eles tinham um costume na época, bem tradicional, que era se vestir de pano de saco. Imagina até os animais vestidos de pano de saco, para representar a dor do seu dono, a humilhação do seu dono, o clamor do seu dono. Do grande ao pequeno, do rei ao pobre, todos de joelho no chão, prostrados, clamando a Deus. E o que foi que o Senhor fez? O Deus vivo e todo-poderoso, que havia dito que iria destruir aquela cidade, é também o Deus todo-poderoso e misericordioso, que disse: basta, eu vou poupar essa cidade. Vamos um pouquinho além. Uns 70 anos depois desse evento, vamos lá para Jerusalém. Isaías capítulo 38. No tempo do rei Ezequias,
Versículo 1, nós encontramos Ezequias doente. O profeta Isaías veio até ele e lhe disse, em nome de Deus, arrume a sua casa, porque você vai morrer. No versículo 2, você vai encontrar o rei Ezequias deitado, não podia se ajoelhar, não podia se sentar, a doença realmente era sufocante. A única coisa que ele pôde fazer foi virar o rosto para a parede, não tinha nem força para se levantar, nem força para ficar sentado e nem força para se ajoelhar. A única coisa que ele pôde fazer foi virar o rosto para a parede e clamar ao Senhor. No versículo 5, você vai encontrar Deus mandando Isaías voltar até o rei e dizer, eu ouvi a tua oração e eu enxerguei as tuas lágrimas. Oração com lágrimas. Oração com sentimento. Não é oração mecânica, não é uma reza, não é uma prece decorada. É colocar o coração na oração, colocar a alma na oração, colocar tudo nas mãos do Senhor. E ele diz assim, eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, e tu não vais morrer mais agora. Eu vou te dar mais 15 anos de vida. Na realidade, nós defendemos uma leitura somente para esclarecer isso para a igreja. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Nos parece que Ezequias não sabia que ele ia ter mais 15 anos de vida. Isso foi revelado somente depois, quando o profeta Isaías escreve o texto. Isaías recebe de Deus a mensagem e ele registra essa mensagem, mas não quer dizer necessariamente que ele tenha dito ao profeta Ezequias, você vai viver mais 15 anos, porque senão Ezequias iria viver o resto da sua vida naquela expectativa. Mas a mensagem de Deus foi registrada. Isaías escreve exatamente o que Deus lhe mandou. Deus acrescentou, Deus deu, Deus multiplicou a vida daquele homem. Fruto de oração. Atos capítulo 12, que a nossa irmã Dijane leu faz pouco tempo. Aí nós já estamos no Novo Testamento, nós já estamos nos dias posteriores a Cristo. E o que é que nós encontramos? Nós encontramos Herodes Agripa, neto do rei Herodes o Grande, perseguindo os primitivos apóstolos e cristãos, e disse, eu vou matar esse Pedro, esse pescador. Botou Pedro preso, quase um trava-língua, botou Pedro preso. E tinha 16 soldados tomando conta de Pedro, 16 homens para tomar conta de um. A Polícia Militar de Alagoas não tem essa proporção. 16 homens tomando conta de Pedro. Mas o versículo 5 nos diz que Pedro estava preso e a igreja fazia de forma incessante, dia e noite. A igreja estava lá orando na casa da mãe de João Marcos. Não podia se reunir em templo, não podia se reunir em sinagoga, porque a perseguição era grande. Eles estavam reunidos na casa da mãe de João Marcos, que depois é o autor do segundo evangelho, o evangelho de Marcos, trancados, a gente vai ver isso no final da leitura, trancados, com medo da perseguição,
Mas a igreja ali trancada orava manhã, tarde e noite. Senhor, protege Pedro. Senhor, protege Pedro. Tiago tinha morrido, que Herodes matou. Agora, Senhor, protege Pedro. De noite, Deus ouviu a oração daquela igreja. E o anjo de Deus desceu naquele cárcere. 16 homens dormiram e não viram o momento em que Pedro saiu puxado pela mão, liberto e livre, e foi diretamente para o local onde a igreja estava reunida. Quem foi que abriu as chaves dos cadeados de Simão Pedro? Caiu. Irmãos, pensando em Covid, deixa-me trazer agora esses pequenos exemplos das Escrituras para os nossos dias. Nós temos hoje aqui em Alagoas, estado de Alagoas, segundo as últimas informações, 160 mil pessoas contaminadas. É um número elevado, muita gente. 4 mil mortes. 3.800, 3.900 pessoas perderam a vida. É um número muito alto. Muito alto. Agora, dessas 160 mil pessoas mortas, já tem um saldo de mais de 153 mil pessoas curadas. Alagoas. E a vacina começou praticamente ontem. Ontem que eu digo, faz pouco tempo. No Brasil, posição atualizada. Nós temos mais de 13 milhões de pessoas contaminadas ou que foram contaminadas pela Covid. Mais de 13 milhões. Nós temos 350 mil mortos. É um número muito alto. Cada vida perdida vale pela humanidade toda, digamos assim. Mas nós temos aqui no Brasil quase 12 milhões de brasileiros que já foram infectados e que estão recuperados e que venceram a Covid. De 13 milhões, imagina você, no Brasil, de 13 milhões, praticamente 12 milhões recuperados e venceram a Covid. Do Oiapoque ao Chuí, em todas as regiões do Brasil. Isso com divergências políticas e com divergências científicas. Isso durante a maior parte do tempo sem vacina, para atender a população toda. Sabe qual é a minha tese? E eu discuti isso com minha esposa ontem à noite. Segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 14. É fruto da oração da igreja. Cada pessoa que está no hospital, cada pessoa que está em casa, em tratamento de Covid, cada pessoa que sofre hoje por Covid, está clamando a Deus por vitória. Talvez na história desse Brasil nunca se tenha orado tanto. Pode ser até que o Supremo Tribunal Federal diga que oração não vale de nada, mas nós sabemos que Deus escuta as nossas orações. Nós cremos na soberania do Senhor. E nós sabemos que mais de 90%, mais de 95% desses recuperados estão recuperados pela providência de Deus. Nós cremos nisso. Então nós precisamos, irmãos, essa primeira atitude, orar. Orar por nossas famílias,
orar por nossos amigos e orar por aqueles que já foram infectados. Mas deixa eu dizer outra coisa que nós precisamos orar. Nós precisamos orar pela igreja. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 6, versículo 18. Veja o contexto que Paulo atribui à oração. No versículo 11, Paulo começa falando de batalha espiritual. No versículo 12, Paulo diz que a nossa luta, a nossa batalha não é contra a carne e o sangue. No versículo 13 em diante, ele vai mostrar qual é a armadura de Deus para a vida do cristão. Aí no versículo 18, ele diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. É batalha espiritual, a oração. E vou lhes dizer, nós precisamos orar por nossas igrejas, porque as nossas igrejas estão no meio de uma batalha espiritual nessa Covid. E essa batalha espiritual, eu vou repetir o que eu disse no começo. Eu não sou pastor, não falo em nome de igreja, sou apenas um porta-voz da palavra de Deus. Essa batalha espiritual não será vencida pelos recursos humanos. Deixe-me ser muito claro. Não será Bolsonaro quem vai proteger a igreja, nem Lula, nem Ciro, nem qualquer um desses homens. Não será a bancada evangélica que vai proteger a igreja, ou qualquer bancada que seja. A palavra de Deus está nos dizendo que essa é uma batalha espiritual. Satanás está querendo se aproveitar dessa pandemia para fechar nossas igrejas. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E nós precisamos intensificar o nosso estado de oração diante do Senhor. Irmão Jorge, o senhor está querendo então dizer que nós devemos resistir às autoridades? Não. Esse é o segundo ponto da mensagem que eu falo daqui a pouquinho. Muito pelo contrário. Eu estou querendo dizer é que nós temos que orar por nossas igrejas, confiando que unicamente da mão do Senhor virá o nosso socorro. Permitam-me dizer-lhes uma coisa, irmãos. Ao longo da semana, nós tivemos muitos embates aí nas redes sociais. E embates que eu digo, não que eu tenha participado, mas que eu tenha tido acesso. Até porque nas minhas redes sociais eu não discuto isso. Quem me conhece sabe que eu mando textos da Bíblia para o povo. Ao invés de estar falando mal de um ou falando mal de outro, eu prefiro mandar um texto da palavra de Deus que fala sobre esperança. Eu acho isso mais proativo. Mas eu vi, essa semana, um cidadão que se diz cristão convertido, um ex-deputado federal, que se diz hoje cristão convertido, com uma balaclava, fechando aqui o rosto, com um kit para expulsar Satanás. E tinha chicote, e tinha pedaço de pau, e tinha porrete. Qualquer pessoa que chegar na sua igreja para fechar a sua igreja, pegue 20 crentes da sua igreja para expulsar o Satanás. E para mim, o mais absurdo não foi esse. Para mim, o mais absurdo foi ver o pastor Silas Malafaia publicar isso nas redes sociais dele.
apoiando. Irmãos, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Não é dessa maneira que nós vamos vencer o mal. A nossa luta é espiritual. Ou você ora ou você perde. Ou você ora ou você se quebra. Ou você ora ou a sua igreja fecha de uma vez. Igreja do Senhor Jesus. A igreja precisa estar mais do que nunca voltada para o Senhor em oração. Amém? Qual é a nossa segunda atitude? A primeira foi a oração, a segunda? Obediência às autoridades. Romanos capítulo 13. Veja o que nos diz a palavra do Senhor. Capítulo 13, versículo 1. Toda alma ou toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Agora leia comigo também 1 Timóteo capítulo 2, nesse mesmo espírito. Versículo 1 e versículo 2. Me faça esse favor, pode pegar o microfone aí e ler. 1 Timóteo 2, 1 e 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Por quem você deve orar? Paulo está dizendo: por todas as autoridades. Ore pelos reis e por todos os que estão em eminência ou em autoridade. 1 Timóteo 2, 1 e 2. Romanos 13 e 1. O que é que você deve fazer com as ordens dadas pelas autoridades? Romanos 13, versículo 1. Deve obedecer. Esse é outro princípio que nós precisamos adotar. Olha, irmãos, nós estamos no meio, e por muitos motivos diversos, nós estamos no meio de uma batalha sanitária, saúde, no meio de uma batalha política, porque a Covid foi politizada, no meio de uma batalha científica, porque a ciência não se entende, e no meio de uma batalha espiritual. São 4 batalhas, se você quiser sintetizar. Batalha sanitária, política, científica e espiritual. E eu vejo os cristãos, os crentes, que têm a armadura de Deus na sua vida, se imiscuindo nessa batalha política num nível muito baixo. A nossa segunda atitude, a primeira é orar, a segunda é obedecer às autoridades e orar por elas. Existe ordem para manter o distanciamento social? Vamos cumprir. Existe ordem para usar máscara? Vamos cumprir. Existe ordem para usar álcool gel?
Vamos cumprir? Aqui no caso de Alagoas, as nossas igrejas não foram fechadas, mas existe um limite de 30% para as igrejas. Vamos cumprir? Porque quando um pastor evangélico, em plena pandemia, em plena mortandade de pessoas, faz uma festa lá no Rio de Janeiro e enche de crente uma quadra da escola de samba, de uma escola de samba, ele não somente está desobedecendo às autoridades, como está demonstrando pouco caso com a saúde e com a vida alheia. Quando uma igreja pentecostal, ou neopentecostal, ou reformada, ou tradicional, não interessa, o próprio líder orienta o seu povo a tirar máscaras para cantar livremente, ou venham à frente para receber a bênção, porque quem crê não pega Covid, está agindo de uma forma não apropriada diante da palavra do Senhor. Os irmãos se lembram, e eu acho que talvez eu tenha que falar nessa segunda atitude, né? Que já são 10:05. Os irmãos se lembram na tentação de Cristo. Jesus Cristo foi tentado durante 40 dias. As Escrituras Sagradas não contam todas as tentações. O livro de Hebreus nos diz que ele foi tentado em todas as coisas. Mas o que Lucas e o que Mateus registrou é que Satanás ofereceu para ele transformar pedra em pão. Ele resistiu. Satanás ofereceu para ele todos os reinos do mundo. Se ele prostrado o adorasse, ele resistiu. E teve uma tentação que Satanás usou a palavra de Deus. Os irmãos lembram disso? Diz, você não é o filho de Deus? Olha a exegese, a hermenêutica do inimigo. Você não é o filho de Deus? Venha aqui no pináculo do templo. O pináculo do templo, irmãos, era muito alto. Dava para o Vale do Cedron. Você tinha uma profundidade aí de pelo menos 300 metros. Aí o Senhor, o inimigo diz assim para Jesus Cristo, você não é o Filho de Deus? Pula! Porque lá no Salmo 91 não está escrito que ele vai ordenar os anjos para que te socorram, te segurem, para que você não tropece com teu pé em pedra? Pula! Você não é o Filho de Deus? Desafiou Jesus. Pule, homem! O que foi que Jesus disse? Olhou para ele e disse, espera aí, não é assim não. Não tentarás o Senhor, teu Deus. Irmãos, eu aprendo com Cristo aqui. Cristo, Filho de Deus. Filho de Deus, o Cristo, Filho de Deus. Não tentarás o Senhor, teu Deus. Você não sabe que essa máscara lhe protege? Então use. Aquilo que você não pode fazer, Deus faz. Mas aquilo que é para você fazer, quem tem que fazer é você mesmo. João capítulo 11, você vai encontrar a história da ressurreição de Lázaro. Eu já disse isso aqui noutra ocasião, noutra mensagem. Lázaro estava morto fazia 4 dias. Alguém podia ressuscitar Lázaro? Só quem podia ressuscitar era Cristo. Só Cristo. Mas tinha uma pedra na porta do túmulo de Lázaro. Quem tirou a pedra foi Cristo?
Ele disse para Marta, Maria, e para os homens que estavam: tirai a pedra, tira a pedra. O pessoal entrou pela fé, porque para o judeu, irmãos, na cultura judaica, violar uma sepultura era um sacrilégio. Não podiam fazer isso. Depois que o túmulo está lacrado, ninguém podia mais abrir o túmulo. E eles foram lá, tiraram a pedra naquela expectativa. O mestre não mandou? Ele vai fazer alguma coisa. O que é que eu aprendo aqui? Ele podia, como pôde, ressuscitar Lázaro. Mas quem teve que tirar a pedra foram os judeus, os homens, os amigos de Marta e Maria. Deus vai lhe dar vitória. Entenda o raciocínio aqui. Deus vai lhe dar vitória no seu concurso público, no seu Enem. Agora estude. Porque aquilo que é para você fazer, Deus não faz. Deus vai lhe dar vitória sobre esse mal, sobre essa Covid. Amém? Agora use máscara. Evite aglomeração. Se proteja. Seja prudente. Obedeça às autoridades nesse particular. Não precisa estar nesse desafio com A ou com B. E ore, mas ore. Ore pelas autoridades. Ore pelo presidente da República. Ao invés de ficar nas redes sociais. Eu sei que aqui não tem ninguém que faz isso. Mas imagine, irmãos, o Brasil inteiro. O Brasil inteiro. Todos os estados, todas as igrejas. Ao invés dos irmãos presbiterianos, assembleianos, pentecostais, reformados, neopentecostais, tradicionais, todos. Ao invés de estarem brigando nas redes sociais, todos esses irmãos estivessem orando por João Dória, por Bolsonaro, orar pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, para Jesus tocar no coração do Gilmar Mendes, do Lewandowski. Lewandowski quis comparar as igrejas de hoje, tem que fechar. Do mesmo modo que lá em Londres, na Segunda Guerra Mundial, as bombas caindo, as igrejas fechadas. Meu Deus, que comparação, com muito respeito. Lá não funcionava metrô cheio de gente. Lá não funcionava ônibus lotado, cheio de gente. Aqui funciona. Aqui uma igreja tem que ficar fechada. Não é o nosso caso. São Paulo, por exemplo. Minas Gerais. Nós temos hoje 22 capitais do Brasil, onde já foi aprovada alguma lei dizendo que igreja é atividade essencial. Então, pelo menos em 22 capitais, as igrejas não estão fechando. Mas, inclusive aqui em Maceió, a Câmara de Vereadores aprovou e está para o prefeito sancionar essa lei. Deus abençoe o prefeito, Deus abençoe a Câmara de Vereadores, que assim essa lei seja sancionada. Mas, lá em São Paulo, por exemplo, uma igreja com 30 membros não pode funcionar. Mas o metrô com 300, 500 pessoas não para de circular. Então vamos orar pelo Supremo. Ao invés de estar nas redes sociais xingando, esculhambando, eu vou usar essa expressão, porque tem crentes, não é o nosso caso aqui não, irmãos, pelo amor de Deus, não é o nosso caso. Mas nós temos muitos irmãos, e nós conhecemos isso nas nossas redes sociais, que estão se tornando pessoas chatas, que falam mais do político do que de Jesus. Homem, use o seu Facebook, use o seu Instagram para falar de esperança, de Jesus Cristo, e não para estar esculhambando um governador, um prefeito, ou presidente, ou ministro do Supremo. Nós podemos discordar das autoridades? Podemos. Não há nenhum problema. Agora tenha respeito. Eu vou finalizar somente com esse texto. Não vai dar para trabalhar as outras atitudes, deixa para a noite. Então, abra a Bíblia comigo em Atos, capítulo 23.
Atos capítulo 23. Olha, irmãos, que impressionante. É Paulo, viu? Paulo. Versículo 1, Paulo começa a fazer sua defesa no Sinédrio. Varões e irmãos, até o dia de hoje tenham andado diante de Deus com toda boa consciência. Versículo 2. O sumo sacerdote Ananias mandou que alguém desse um tapa na boca de Paulo. Preste atenção. Versículo 3. Aí Paulo disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Aí o versículo 4. As pessoas disseram: injurias o sumo sacerdote de Deus? Quer dizer, é assim que você trata, chamando de parede branqueada o sumo sacerdote? Aí veja a resposta de Paulo no versículo 5. Leu? Eu não sabia, irmãos. É como se Paulo dissesse assim: me desculpe. Eu preciso aprender essa lição em plena pandemia. Ao invés de eu estar nas redes sociais xingando presidente, governador, ministro, prefeito, deputado, vamos orar por eles. Entrega nas mãos de Deus. Essa causa aqui é espiritual. Eu posso não concordar com a forma que as autoridades estão administrando esse conflito. E eu tenho todo o direito de não concordar. Mas eu volto a dizer, vamos unir as nossas vozes diante de Deus em oração. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos proteja. À noite, se o Senhor nosso bom Deus nos permitir, nós continuaremos com a nossa meditação. Oremos ao Senhor sempre.